Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast. Hoje a gente vai bater um papo legal aqui, ó, com a coautora desse livro aqui, ó, Sucesso é Delas. E eu vou apresentá-la para vocês. Já começa se inscrevendo aí, que você não se inscreve no canal. Se inscreve, curte esse episódio, que o YouTube entende que é um conteúdo bom e começa a entregar para um monte de gente. Então, ó, a convidada de hoje, Juliana Morandeira, estrategista de negócios. O currículo é longo aqui, tá? Espera um pouquinho aí que eu vou acabar. Estrategista de negócio, mentora de líderes para reposicionamento executivo e transição de carreira, especialista em posicionamento de marca e pessoas. Com mais de 20 anos no alto comando de grandes corporações, construiu uma carreira sólida nas áreas de negócios, ocupando cargo de diretoria e liderando equipes multidisciplinares em ambientes de alta performance e, como eu acabei de mostrar também, coautora do livro O Sucesso é Delas. E a gente vai bater um papo aqui com ela hoje. Vai ser sensacional. Juliana, prazer ter você aqui. Obrigado por estar aqui. Eu quero conhecer sua história, apresentar você para a audiência. E eu sempre apresento de um jeito formal, né? Acabei de apresentar você super formal com a sua trajetória, mas... Sim, até fiquei impressionada se eu sou tudo isso mesmo. Gente, ó, cuidado, hein? Às vezes as pessoas mentem, mas vamos lá. Fora isso, quem que é a Juliana? Bom, primeiro a Juliana, ela é uma mulher de 46 anos, mãe de 2 garotos incríveis, a razão da minha vida, do Roberto e do Breno. Roberto de 15 e o Breno de 10 anos. Acho que é o que eu mais gosto de fazer e, sem dúvida, é a atividade mais desafiadora da minha vida. Eu não encontrei ainda nenhum livro que me ajudasse efetivamente a sanar todas as minhas dúvidas em relação à maternidade. Depois, se você tiver uma dica, eu aceito. Então, eu acho que é um papel muito desafiador. É uma pessoa apaixonada por trabalho. As pessoas brincam, falam assim, escuta, mas você descansa? Eu sou daquelas que, se eu estiver muito parada, eu já acho que eu não estou produzindo. Então, eu gosto muito de trabalhar. Sou uma pessoa que a grande base da minha vida é minha família. Então, tudo que me move, aonde eu tô, eu sempre volto pro seio da minha casa, pro seio da minha família, das minhas irmãs. Meus pais não estão mais aqui, mas certamente devem estar agora olhando por nós. E uma pessoa com muita fé. Eu sou uma pessoa, assim, extremamente, em todos os momentos da minha vida, eu acho que toda a minha trajetória, ela foi guiada por muita fé. Então, independente de ser uma executiva com formações múltiplas, que a gente vai falar um pouquinho, uma carreira zero linear, nada óbvia, eu acho que essa é a essência da Juliana. Muito bom, adorei. E como é que você começou? Então, vamos voltar um pouquinho lá atrás, no mundo corporativo. Como é que você começou essa jornada? Quais são os desafios aí no começo de carreira? Então, na verdade, como eu te disse, Adilson, no começo, a minha jornada ela não é linear, né? Eu sou advogada de formação, meus pais eram professores e não sei se somos da mesma geração, mas a minha geração é uma geração onde a família... ela preservava muito essa história da carreira pública, né? Meus pais, como professores, falavam, filha, você tem que ter um cargo público, estabilidade, tudo isso. E não foi diferente no meu pensamento. Então, eu queria, na verdade, ser promotora de justiça. Estudei 1 ano para isso. Então, eu lembro que eu ouvi uma frase de um professor meu, você vai estar condenada à cadeirinha. Então, eu ficava 12 horas na cadeirinha estudando. Só que essa aprovação não veio. E acabou a grana também para me manter estudando. E aí foi quando eu fui para um cursinho fazer uma prova para ganhar uma bolsa. Só que dessa prova, eu passei para ser coordenadora pedagógica do maior curso preparatório para concurso do país. Caramba! Então, esse curso era de um criminalista, do Luiz Flávio Gomes. Hoje ele é falecido, mas era um dos maiores criminalistas do país. Eu montava curso para 15, 10 mil alunos. Os professores que eu selecionava com 22 anos eram juízes, desembargadores. E aí eu entendi que eu precisava ter autoridade para começar a falar e lidar com essas pessoas. Então, a minha primeira formação depois do direito foi uma especialização em direito constitucional. Fiquei nesse cursinho por um tempo. Depois migrei para uma área completamente diferente. Fui trabalhar numa multinacional francesa, uma indústria de diagnóstico. Então, como você pode ver, não tem nada a ver com a carreira de educação. E depois, a vida me levou também a sair dessa empresa e fui para o mercado imobiliário de renda corporativa,
onde eu fiz a minha recente transição de carreira. Tá. Então, como você pode ver, assim, não é uma carreira linear, não é uma carreira óbvia, muito embora a atividade que eu desempenhava tem muito a ver, porque tinha um tino comercial muito forte, e em todas o direito foi a base de tudo isso. Tá bom. E sem contar a formação contínua, que mais à frente eu posso falar um pouco das inúmeras formações que me levaram a chegar nessa trilha. Tá, muito legal. Caramba. E você lida bem hoje com isso? Tipo, essa carreira aqui, tipo, ela tá em vários nichos diferentes. Você lida bem com isso? Então, é muito maluco isso, porque quando eu olho minha trajetória, e eu me ative isso há pouco tempo, né? Eu fiz uma transição de carreira há muito pouco tempo. Há 4 meses eu abri uma empresa que se chama Aureum Hub, que a gente vai falar um pouco mais à frente. E um dos braços da Aureum Hub é justamente mentoria. E mentoria nada mais é do que um braço educacional. Então, eu volto para minha primeira experiência na carreira de executiva. Tá bom. Então, como eu disse, no final, as coisas elas se entrelaçam. E eu brincava muito na indústria de real estate, na indústria do mercado imobiliário, porque é muito comum no mercado imobiliário, quando um executivo... Eu era diretora comercial e de novos negócios. Tá e um executivo com esse timbre, dificilmente ele migra para uma nova indústria. Tá. E eu sempre falava o seguinte, se eu sair daqui, eu vou trabalhar em qualquer indústria. Se for de real estate, excelente, porque obviamente eu vou carregar toda uma bagagem, inclusive ainda continuo no mercado imobiliário, mas o bom vendedor, ele vende qualquer coisa. Total. Então, eu acho que na verdade, eu consigo exercer esses papéis justamente porque eu consegui transitar nessas áreas diferentes, e isso também te dá uma musculatura para você entender as dores do cliente, porque o cliente, por exemplo, do mercado imobiliário, não necessariamente ele vai ser do teu mercado imobiliário, ele pode ser do financeiro, ele pode ser uma empresa de saúde, ele pode ser uma empresa de dermocosméticos. Você tem que, no final, você tem que entender de tudo um pouco hoje, cada vez mais. Hoje a gente está no Brasil, você pode fazer negócio com Dubai. Então, quanto mais você tem uma experiência multidisciplinar e você atua em diversos segmentos, na minha visão, mais completo você fica quanto profissional. Você fica mais versátil, né? Você fica mais versátil. Então, eu digo que é o profissional coringa. Quando você não sabe quem chamar, chama um profissional que tem diversas facetas. No mínimo, ele vai saber como atender aquela pessoa. Total. Se o negócio vai sair ou não, aí é uma outra discussão, porque envolve preço, envolve uma série de coisas, questões contratuais. Mas, com certeza, um atendimento diferenciado, essa pessoa com múltiplas vivências, com certeza ela vai saber atender. Total. Nossa, você foi falando, eu lembrei de um cenário que eu estava trabalhando, uma consultoria alemã. Trabalhei muito com tecnologia, entrega de projeto e tal, né? E aí eu tava nessa consultoria alemã e eu lembro que o meu chefe na época, ele falava que eu era tipo Black Ops dele, operações especiais. Que tipo assim, alguém, não vou citar clientes nem nada, mas assim, alguém cagava em algum projeto, aí chama operações especiais lá, que era o Adilson. Por quê? Porque eu tinha essa versatilidade, porque eu tinha navegado já tanto na parte de tecnologia como na parte de atendimento ao cliente, eu fiz muita coisa, então eu era um profissional adaptável. Adaptável, é isso. E cada vez mais, hoje você vai ver... Eu vejo muito isso a forma de aprendizado. A forma como eu estudei no ensino médio é muito diferente como meu filho estuda. Então, meu filho, ele está estudando geografia. Quando você vai ver, no texto dele de geografia, está falando sobre literatura. Quando você olha um pouquinho mais à frente... tem um braço muito forte de geopolítica. Tá bom. E aí, quando você vê, se bobear, ainda tem uma álgebra no meio. Entendi. Mudou. O conhecimento mudou. A forma de aprendizado mudou. E eu acredito muito, e eu falo muito isso para os meus mentorados, quem não entender que o cenário mudou, vai ficar para trás. Tá. Total. E eu acho que eu falo que nós somos a geração sanduíche. E as pessoas ainda têm resistência para isso. Tá, o que é essa geração sanduíche? Gostei dessa. Nós somos essa faixa etária, eu tenho 46.
Eu tô pertinho, tô com Você tá 43. pertinho. Você tá ali, Adilson. Tô junto. Tamo junto. Nós somos, se você for reparar, a última geração analógica. Uhum. E agora a gente é bombardeado por IA. Pensa o seguinte, IA, quando a gente imaginou que você ia ter, com este instrumento aqui, um agente que pode fazer, em coisa de 2 minutos, um report, depois que você dá as dicas para ele, para o teu cliente. Uhum. A gente nunca pensou nisso. Total. Então, se a gente não... A gente tem 2 caminhos. Ou a gente nega isso, ou a gente fala, cara, eu vou usar isso aqui a meu favor. Esse cara vai trabalhar para mim. Eu sou a pessoa que entendi que a IA vai trabalhar para mim. Ah, eu também, com certeza. Mas ainda tem um movimento negacionista. Tem. Não, mas aí é complicado porque fica pra trás, né? Quanto mais a gente tava falando aqui dos bastidores, né? Quanto mais você demora pra entrar nesse movimento, mais atrasado você tá. Eu vou dar um exemplo. Como eu vim de tecnologia, meu primeiro prompt foi em 2023. O chat hoje comigo, ele tem 2 anos de consulta comigo, que se eu perguntar qualquer coisa pra ele, eu tenho até medo, porque ele sabe tudo de mim. Sabe tudo. De tudo que a gente já conversou, porque são 2 anos de interações recorrentes, porque eu comecei lá atrás. E eu vejo que parece óbvio, mas tem muita gente que realmente nega. Fala, não, isso aí é uma moda só, daqui a pouco, como era a moda WhatsApp, como era a moda, tudo é moda, né? Então a galera demora pra entrar na onda, né? E você sabe que eu gosto de contar causos. Tá, né? manda. Porque eu acho que ilustra. Sim, Ilustra bem a histórias conversa. fica fácil. Eu tenho... A minha irmã e meu cunhado, eles são médicos. Tá bom. E o médico vive num mundo muito diferente de um mundo executivo, por exemplo. Por questões óbvias. Uhum. E eles estavam questionando qual era a minha visão sobre a IA, até que ponto. Ah, mas será que é tudo isso mesmo? Porque a gente estava discutindo sobre a educação dos nossos filhos, que têm idades muito semelhantes. Tá. Ah, mas como... Ah, mas se a IA tá tirando... O que eu tava falando para eles, que eu li uma pesquisa, que uma determinada consultoria, ela trocou 14 funcionários por um agente de IA. Ok. Obviamente, eu tô falando em números absolutos aqui. Tá. Aí eles falam, mas e o que essas outras pessoas que foram demitidas, o que eles vão fazer? Eu falei, vou te dar um exemplo prático. Tava conversando com uma amiga que ela tem uma empresa de alimentação. O que essa empresa faz? Ela fornece marmitas para indústrias. Ok. Quando você vai fornecer marmita para uma indústria, você tem que ter um custo muito baixo. Óbvio. Sim. Para você ter um custo muito baixo, provavelmente você vai ter que se valer de uma gama um pouco reduzida de ingredientes. Uhum. O que a gente tem aqui? Uma gama reduzida de ingredientes e tem uma questão sazonal. Tem determinados legumes que só dá em determinadas épocas do ano. Ok. Por exemplo, você provavelmente vai ter que repetir frango, que entre o frango e uma carne vermelha, o frango ainda é mais barato. E talvez um dia você vai ter que colocar ovo. Só que o frango, por questões óbvias, você não vai repetir o modo de preparo toda vez. O que significa isso? Você vai ter que combinar um cardápio. Uhum. E o que essa minha amiga estava me relatando, que a grande maior dor dela é gerar um cardápio sem repetição. Porque o que os funcionários reportam para o cliente dela é assim, eu não aguento mais comer essa comida. Uhum. Aí eu falei, se o nutricionista entender essa dor, com a expertise que ele tem de composição calórica, de sazonalidade do alimento e de equilíbrio da alimentação, ele consegue treinar um agente de IA e desenvolver um produto destinado a esse tipo de empresa. Ok. Ou seja, é o profissional treinando a IA a seu favor. Se ele não souber isso, provavelmente alguém vai descobrir e vai fazer ele perder emprego. Total. Então, se você for resistente a esse movimento, você vai virar telespectador. Uhum. Agora, se você entender que você precisa começar a quebrar a cabeça e colocar esses agentes a trabalhar a seu favor, por exemplo, na minha empresa atualmente, eu estou desenvolvendo produtos que é com base em gamificação para o profissional saber se a marca pessoal dele Olha que legal. funciona ou não, e também para o mercado imobiliário.
Tô dando spoiler aqui. Tá. A gente tá treinando o IA para fazer isso. Uhum. Muito bom. Agora, eu posso chorar, porque tem a IA. E a IA vai substituir os mentores e os coachings, como falam que já estão substituindo os terapeutas. Uhum. Ou eu posso entender que se eu não der ensinar a IA, ela não vai saber fazer o que eu faço. Total. Então é mais ou menos nessa perspectiva. Total. Olha que interessante. Eu tava lendo um livro esses dias, fugiu o nome agora, porque eu acabo lendo muito. Mas ele tava falando assim, que a IA é o novo inglês. Eu achei uma definição muito simples e objetiva, porque lá atrás... Lembra lá, vamos voltar 20 anos atrás, o que a gente ouvia? Você tem uma carreira de sucesso, você tem que ter inglês. Ele não é mais, tipo assim, o inglês chegou um momento que ele não era mais um fator diferencial no seu currículo. É esperado que você saiba inglês. Exato. E aí ele falou exatamente a IA. A IA, ela já está num movimento que é esperado que você saiba usar ela. Então ele falou, a IA é o novo inglês. Eu falei, nossa, que simples e objetivo. A IA é o novo inglês. Então... Inclusive, tem artigos que já falam que os recrutadores só contratam executivos que saibam lidar com a IA. Faz todo sentido. Assim, eu achava um pouco absurdo, né? Você vai dentro de uma companhia, aí a companhia faz aquele super evento de IA. Aí vai um cara, assim, um gênio, tal. Aí quando você volta pro seu escritório, você começa a usar o agente, aí daqui pra cá não é pago pro executivo. Aí você fala, gente, não entenderam nada. Sim, total. Assim, usa a seu favor e o teu executivo põe ele para pensar como otimizar a IA para gerar novos resultados para a companhia. Total, perfeito. Mas eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha aqui, Juliana, que você estava falando. Você falou 4 meses atrás você fez uma transição. O que estava passando na sua cabeça? Você achou que era o momento de empreender, de ajudar os executivos? O que você estava visualizando quando você deu esse passo? Na verdade, eu sempre tive... a gente tinha um script e eu já tô falando lá na frente. Já mudamos. Eu adoro essas conversas orgânicas. É que tá fluindo legal. Tá fluindo. Na verdade, eu tenho uma máxima que é assim... Desde que eu entrei na empresa... Eu fiz uma vez um coaching... Tive a ajuda de um coaching, do Marcelo Milani, que, aliás, ele é um fera. Ele foi coaching de grandes feras do mercado financeiro. E eu tive o privilégio, porque você só consegue fazer coaching com ele se você for indicado. Eu tive o privilégio de ser indicada para ser coach com ele. E foi uma época que eu já estava... Isso foi há uns 3 anos atrás. Eu já queria mudar de carreira. Tá bom. E ele falou o seguinte, você é uma das executivas mais bem empregadas, que todo dia que chega aqui parece que está desempregada. E por que ele me falou isso? Eu sempre tive muito claro na minha cabeça que eu estava diretora, mas eu não era diretora. Ok. E eu acredito que o grande equívoco das pessoas é elas acharem que a empresa... Elas são tão pertencentes àquele núcleo, assim como eu fui, que elas começam a achar que a empresa é delas mesmas. Elas levam muito a sério isso. A famosa dor de dono, o pessoal abraça com... Não, é dono, mas assim, é dono mesmo. Assim, ela só esquece... Que não tem o Prolabore. que não tem o Prolabore. Os dividendos talvez não vai ser tão proporcional assim. E que se um dia o dono acordar, assim, talvez fazendo algumas mudanças e tal, ele não vai lembrar mais dela. Então, eu sempre tive muito claro que eu sempre estive diretora, mas eu não era diretora. Eu sou Juliana. Que ocupava um cargo de diretora. Então, o meu processo de... Quando eu falo, foi há 4 meses... Mas, na verdade, começou muito antes. É tanto que a minha empresa já estava aberta. Eu já tinha uma empresa de marketing digital. Entendi. Só que o que acontece? Até por uma questão corporativa... Primeiro, não foi do nada. Eu já tinha vontade de empreender. E eu conversando com um amigo, ele falou o seguinte, querida, você tá deixando muito dinheiro na mesa. Você fala bem, você tem uma super carreira, você tem total capacidade de fazer um posicionamento, ter uma marca forte. Por que você não se posiciona? Porque todas essas suas angústias que você traz do corporativo, eu falava simples, porque eu ainda tô no corporativo.
Ele falou, não, mas eu acho que dá para você começar a criar uma marca sua, para as pessoas começarem a te conhecer. Então, eu comecei a me posicionar no digital antes mesmo de sair da corporação. E essa empresa eu tinha começado junto com meu filho de 15 anos. Que legal. Que ele fazia marketing de afiliado, que não tinha nada a ver. Então, a minha saída da empresa foi meio que um combinado. A empresa estava enxugando. Chegamos a um consenso e eu falei, olha, tá tudo bem. O que as pessoas achavam que eu ia falar, meu Deus, não sei o que. Eu falei, cara, que alívio. Tá tudo bem. E o mais engraçado foi que quando eu falei tá tudo bem, no outro dia eu já tinha reunião, eu já tinha mentorado o que ia começar a fazer comigo, porque eu já tinha me preparado para esse momento. Total. Né? Então, assim, não foi do nada, eu já tinha uma inquietação e eu queria poder trazer essa inquietação para ajudar outras pessoas. Porque eu tenho uma rede de network muito forte, muito potente, e não é só no meu mercado. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Tá bom. Então, se você falar, Juliana, que segmento você conhece, gente? Eu conheço desde moda até sei lá o quê. Eu sou uma pessoa que eu circulo, eu gosto de vinho, então eu vou fazer um curso de vinho para conhecer pessoas novas. Eu gosto de moda, eu circulo em eventos de moda. Eu gosto de livros. Quando você vê, eu lancei meu livro e estava na Bienal. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. E eu comecei a entender que esse conhecimento poderia ajudar outras pessoas. Ok. E o que acontece? Chega uma hora que a carreira do executivo, você ganhou tanta musculatura e você começa a ficar limitado, mesmo que você esteja numa grande corporação. Você começa a ficar maior que o seu cargo. Total. Não no sentido pretensioso, porque a corporação... Hoje eu só sou quem eu sou graças à maravilhosa empresa a qual eu fiz parte. E eu sou muito grata à carreira corporativa. Sim. Todos esses aprendizados e esses acessos que hoje eu tenho é graças a uma corporação maravilhosa que eu trabalhei. Então, eu sou muito grata a isso. Só que chega uma hora que você começa a notar que você fica limitado. Então, eu acho que essa inquietação vem muito disso. Eu saber que a empresa não era minha. Muito bom. E essa falsa sensação de segurança. Porque no final do dia, todo dia você pode ser mandado embora. Faz total sentido. Todo dia você pode ser mandado embora. E eu não sei por que as pessoas te ligam e falam, meu Deus, o que aconteceu? Gente, a empresa não era minha, um dia eu ia sair. A outra situação era pior, eu morrer dentro da empresa. Só tem 2 caminhos. Ou você morre dentro da empresa ou você sai da empresa. Total. No meu caso foi o melhor, eu saí. Muito, excelente, excelente. E aí eu tava olhando, eu tava montando um roteiro essa semana, me preparando e tal, né? E eu fiquei curioso sobre o que é o reposicionamento executivo. Então... E por que é importante isso hoje em dia? Olha, o reposicionamento executivo, eu tô aqui olhando a gente já falou tanto, né? Tô olhando aqui minhas anotações porque essa história do reposicionamento executivo tem muito a ver com essa fala que eu trouxe agora. Total. Porque, na verdade, as pessoas confundem com reposicionamento executivo com transição de carreira. São coisas completamente distintas. O reposicionamento executivo não é você trocar de profissão. É você mudar a forma como as pessoas te enxergam. Perfeito. Então, as pessoas terem claro quem é você, o que você faz e como você pode entregar isso a elas. Tá. Quem é você, o que você faz e como você entrega. E como você entrega. Tá bom. Ao ponto de, quando elas tiverem a dor que você sana, você ser a única opção delas. Muito bom. Eu transformo... Eu falo isso nos meus vídeos. Eu transformo a sua autoridade numa marca. Tá. Então, se eu quiser falar de um especialista em livros, eu vou lembrar do Adilson. Entendi. Eu não vou lembrar de mais ninguém, eu vou lembrar do Adilson. Tá. Porque pra mim tá claro o que você faz. Entendi. É nessa pegada. Tá. Hoje, e isso obviamente, eu também tô... Porque isso é um processo de construção. A marca pessoal é um processo de construção. O que as pessoas precisam entender? Marca pessoal é diferente de marca empresarial. Tá bom. A marca empresarial, ela nasce e ela fica perene. Ela pode mudar o logo, ela pode mudar tudo.
Mas ela tem que... Porque senão as pessoas se perdem. Quem é essa empresa no mundo? A marca pessoal, ela é mutável, porque ela está vinculada à pessoa. Então, hoje, a Juliana tem um determinado posicionamento e ela fala sobre carreira, ela fala sobre marca pessoal e ela fala sobre mercado imobiliário. Mas talvez, e essa é a beleza da internet, a beleza da vida, a beleza de tudo. Talvez eu me conecte tanto com o que você faz e a gente saia daqui com um projeto, fala o seguinte... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um podcast voltado só para livros, enfim, focados em carreira. Ok. E daqui para frente, vamos posicionar minha marca como especialista em literatura vocacional. Tá. Não sei. Entendi. E daí eu começo a trabalhar isso. De forma que, a partir daí, as pessoas só... Quando pensarem numa especialista em literatura voltada para a carreira, pensem na Juliana. Entendi. Muito bom. É muito isso. Bom, muito bom. E tem uma sutileza, realmente é bem diferente do que da transição de carreira. Porque a transição de carreira, às vezes, é você mudar de nicho, mudar de emprego. Isso aí é muito mais profundo do que uma transição de carreira. Eu fiz uma transição de carreira. E desenvolvi minha marca pessoal. Entendi. Uma coisa... Assim, a marca pessoal, todo mundo tem que ter. Total. Independente do que você vai fazer. Marca pessoal, o mecânico tem que ter, o médico tem que ter, o advogado tem que ter, a cabeleireira tem que ter, o dentista tem que ter. Todo mundo tem que ter. Por quê? E aí entra aquilo que eu te falei. Você está na empresa, você não é a empresa. Uhum. Ah, mas você não vai ter conflito entre você e a empresa? Não. Vamos pegar um caso que todo mundo conhece? Tá. CIMED. Total. O Adib faz isso com extrema Mas mais habilidade. que o Adib, os funcionários do Adib são influenciadores da marca. Perfeito. Eu não consigo entender como empresas contratam, por exemplo, assessores de imprensa e colocam, por exemplo, só o CEO para aparecer em todas as matérias, não sei o quê, e não colocam o gerente do jurídico, que resolve os big deals da companhia. No final do dia, a gente se conecta com pessoa, né? Com pessoa. E esse cara, o gerente do jurídico que vai fazer o big deal, ele pode ser o maior influencer de que a empresa é fluida para geração de negócio. Eu não consigo entender essa cabeça ainda. Olha que curioso, você falou da marca pessoal. Eu sou muito adepto disso. Eu adoro o conceito de marca, porque... Vou falar 2 exemplos. Que, por exemplo, quando eu decidi ter o podcast, é um movimento onde eu estou trabalhando a minha marca pessoal. Sim. Primeiro ponto. E aí, de sábado, eu tenho o meu Clube do Livro. Tem um Clube do Livro com foco em habilidades comportamentais. Ai, que bacana. Então, cada mês a gente lê um livro novo e tal. Todo sábado eu lembro eles que o livro, eles deveriam usar o livro estrategicamente, que é importante para a marca pessoal deles. Então, assim, pensa assim, ó, eu falo para eles, gente, a gente está num país que quase ninguém lê. Ponto. Se você já lê, você já destacou da média. A média de leitura do brasileiro é 3 livros no ano, 4 no ano. Você está num clube do livro, você vai ler comigo 12. Você deveria se apossar mais dessa narrativa, porque o brasileiro não lê. É importante para sua marca pessoal você contar essa jornada que você é um leitor, que você está num clube do livro. E aí eu brinco com ele e falo assim, ó, pensa assim agora, vamos fazer um exercício rápido. A aula é das 8h30 às 9h30 da manhã. Que legal. Aí eu falo assim, ó, a hora que alguém acordar do outro lado, isso aqui é segredo, hein, gente? Isso aqui só vai saber quem assistiu. Bastidores do Clube do Livro. Boa. Aí eu falei assim, a hora que alguém acordar no sábado, a pessoa vai abrir o Instagram e vai ver a bolinha lá da Juliana e vai ver, cara, a Juliana tava num Clube do Livro hoje cedo, 8h30 da manhã. E eu tô acordando agora. Preciso dar uma corrida. Preciso dar uma acelerada. Então, eu falo pra ele, galera, posta, marca, usa o livro para melhorar a sua marca pessoal. Porque num país que ninguém lê, você está se destacando da média. Então, esse lance da marca pessoal, cara, ele é muito importante. Muito importante. Sem contar que tem algumas coisas que aí eu até elenquei depois que eu comecei a fazer a minha. Tá. Você começa a acessar oportunidades de trabalho que até então você não tinha acesso. Total.
Hoje, eu sou chamada para escrever artigo, participar de podcast, dar palestra, coisa que eu, que estava num alto escalão de uma grande incorporadora, não era acionada. Hoje, o meu valor de mercado é diferente do valor de quanto eu estava na companhia. Juliana, mas você está fora da empresa. Eu posso fazer isso dentro da empresa? Óbvio que pode. Você ajuda. Que empresa não quer ter um funcionário que a revista X chamou para publicar um artigo? Me diga. Total. Então, quando as pessoas entenderem que o posicionamento estratégico, intencional, você tem que ter intenção. Embora eu e você não combinamos a cor da roupa... Estamos no mesmo paleta. Mas isso traz uma sinergia. Quando as pessoas não entenderem que ter intenção é uma coisa boa, eu costumo falar nessa palestra que eu dei segunda-feira, eu falei assim, gente, por que as pessoas acham que interesse é ruim? Eu não consigo entender. Eu sou uma pessoa interesseira. Hoje é sábado, eu vim aqui gravar com você. Sábado, ó, 2h40 da tarde. 2h40 da tarde. A gente podia estar fazendo várias coisas. Não podia? Imagina um chopinho agora, que delícia. Eu vim pra cá, eu tenho interesse. Eu tenho interesse em contar minha história, eu tenho interesse em te conhecer, eu tenho interesse em ver, quem sabe daqui a gente não faça um outro projeto. Bora. E tenho certeza que você também tem interesse em me receber. Então, interesse não é uma coisa ruim. E a marca pessoal é sobre intencionalidade. Você vai numa reunião, você tem que ter intenção. Você vai se vestir, você tem que ter intenção. É sobre isso. Você está deixando muita oportunidade na mesa à medida que você não se posiciona. Juliana, mas advogado, eu atendo um advogado. Advogado é complicado, eu vou falar sobre tese jurídica. Você deu um exemplo bárbaro. Cara, o cara que participa de um clube do livro vai falar sobre o que você lê. Mostre que você é uma pessoa interessante. O seu cliente vai te ver de uma forma diferente. Total. Vai falar, gente, o meu advogado, vocês não estão entendendo. Além dele ser meu advogado, o cara é... Sim, gente, ele entende de absolutamente tudo. Ele lê de Nietzsche até, enfim, estoicismo. Sim, adoro estoicismo. Entende? Quando a pessoa tem essa visão, e eu acho que, assim, a gente que tá no movimento mais de internet, a gente começa a ser bombardeado por essas coisas, então acho que por um lapso a gente começa a achar que muita gente faz, mas não. Ainda tem, assim, um oceano azul de pessoas que ainda não foram impactados com esse movimento muito necessário para a carreira. Total. E aí, ô Juliana, pensa assim, ó, o pessoal tá aqui assistindo agora deve estar com a cabeça explodindo já. Você deve falar muito, né? A gente tá aqui falando de marca, o pessoal falou assim, tá bom, Adilson, tá bom, Juliana, entendi. Já entendi, vou fazer, vou abrir minha câmera hoje. Preciso cuidar da minha marca. Qual que você acha ali na sua experiência, agora nesse momento que você tá, que são, sei lá, se você puder elencar os 3 grandes erros que a galera comete quando vai começar esse movimento? Você diz da marca pessoal? Entendi, vou cuidar da marca. Aí a galera começa. O que acontece? Dá aquela travada, o medo de... Cara, eu acho que a primeira coisa é que, assim, o ser humano, nós somos bem pretensiosos, né? O que isso significa? A gente acha que tá todo mundo olhando a nossa vida. Eu adoro isso. Eu vou falar uma coisa depois, mas conclua. Não, as pessoas acham que, assim, primeiro você faz o vídeo, aí você grava lá, fala... Não tá bom. Normal, a gente acha que não tá bom. Tá. Não, eu vou gravar de novo. A mulher, então, arruma o cabelo, vai na maquiagem. Gastou uma fortuna pra gravar um vídeo. Tá bom. Gravou lá. Ai, nossa, mas o que vão achar? Nossa, vão achar, não sei. Não vou postar. Não vou postar, porque vão achar, não sei o quê. Vou contar um segredo pra vocês. Nós não somos tão interessantes assim. Animal. Adoro isso. Já falo isso várias vezes. A gente não é... Ninguém tá lá esperando pra ver o que a Juliana ou a Adilson vai postar. O pessoal tá com um monte de BO resolvendo um monte de coisa. Vocês acham mesmo que hoje à tarde, quantas pessoas viram meu stories? Deve ser... Eu ia falar minha mãe nem viva tá, ou seja, nem viu. No máximo, meu filho pequeno, porque o grande tá jogando bola. Assim, a gente não é tão relevante assim. Sim. E uma coisa que eu aprendi que foi fundamental é assim,
Eu trabalhava no mercado imobiliário da Faria Lima. Tá. Ou seja, maior e mais cobiçado mercado imobiliário do Brasil. Ok. Então, quem tá lá? O BTG, os grandes players. E vamos supor que a minha pauta no meu Instagram fosse mercado imobiliário. Você acha mesmo que o CEO de uma grande corporação do mercado imobiliário está interessado no que eu ia falar? Óbvio que não. Ou ele sabe igual a mim ou muito mais. Agora, talvez o corretor do bairro esteja muito interessado. E aí, efetivamente, eu vou ajudar esse cara. Então, eu acho que o grande erro é a gente dar uma relevância para nós que nós não temos. Eu falo muito isso, Juliana, você não tem ideia. O pessoal da minha comunidade, eles assistem aqui, eles já sabem. Eu falo assim, ó, você não é tão importante assim. É difícil. Como cai essa ficha aqui? A gente não é tão importante assim. Não é. Ninguém tá esperando o nosso Até conteúdo. Queria, assim. Pois de verdade, até queria. É que às vezes a pessoa tem um ego tão grande que ela pensa assim, não, mas espera aí, eu preciso ter cuidado, porque alguém vai ver, ninguém vai ver. Vou te fazer uma pergunta. Qual o último Reels que você viu que você amou? Qual o último Reels que eu vi que eu amei? Olha, já tive que pensar. Não lembra. A gente não lembra. Você pode lembrar de um meme, você pode lembrar de um causo, mas a gente esquece. Total. Óbvio, é um escândalo, tá todo mundo falando. Sim, claro. Fica marcante, eu tô entrando no ordinário. Mas assim, gente, postou, não ficou bom, bola pra frente. Sabe? Bola pra frente. Total. Então é sobre isso. A gente não é relevante. Muito bom. Eu tô muito alinhado, muito alinhado. E pensando aqui, vamos falar um pouquinho do livro. Pensando aqui agora, né? O livro tá aí, com a autoria e tal. Como é que surgiu o convite? Como é que você caiu aqui nessa obra? Conta um pouquinho como é que chegamos aqui no Sucesso é Delas. Vou deixar o link aqui depois para vocês do livro, tá? Legal. Bom, aí vou te falar dessa... Aí a gente volta para essa questão da exposição, né? Tá. Muito legal. O convite do livro veio pelo Instagram. A editora chegou até mim. Falou, Juliana, eu queria marcar um papo com você, a gente tem acompanhado o teu conteúdo, tal, demos uma pesquisada no seu nome, tal, entramos no seu LinkedIn e a gente tem um projeto aqui, queria te conhecer. E aí eles falaram do projeto do livro. Tá. E qual que era a ideia? Que eu contasse a minha história. A minha história, a minha trajetória profissional, fala um pouco sobre empreendedorismo. Eu tenho uma trajetória que eu fui investidora de um projeto. Tá. E já estava com a minha empresa digital, que é a Audion Hub, mesmo ainda fazendo parte da última empresa que eu estava. Tá. Eles falaram, e aí, topa? Eu falei, olha, eu não consigo te responder agora. Era uma participação pequena, eu sou coautora, tal. Eu falei assim, preciso pensar. Primeira coisa que eu pensei, será que eu tenho coisa para falar? Não sei se eu tenho tanta gente, o que eu vou falar da minha vida? Assim, tipo... Né? Não sei. Tá. Aí eu falei, quanto tempo eu tenho para pensar? Eles falaram, olha, uma semana. Uma semana, porque a gente tem outras pessoas em vista, tal, mas a gente queria muito, porque a gente não tem ninguém com seu perfil, como executiva, tal. Eu falei, não, então tudo bem. E eu fiz um caminho inverso. Eu comecei a rascunhar a minha história. Então, mais ou menos, eu dei uma pincelada, desde aquela história do curso, desde a minha formação até... E a minha história profissional, ela se mistura muito com a minha vida pessoal, porque eu passei por coisas muito significativas na minha vida. Desde o nascimento dos meus filhos, a perda do meu pai, minha separação, enfim. Minha vida pessoal foi muito marcante e eu sou uma gestora, uma pessoa que eu acho que não tem como você separar a sua vida pessoal da profissional. Tem como você colocar na gaveta e continuar produzindo resultado, que foi o que eu fiz ao longo da minha vida. Eu nunca deixei de entregar por conta de questões pessoais. Tá. Mas as marcas ficavam ali. E eu ia trabalhar. E entregava. E quando eu comecei a escrever, eu me emocionei muito. Porque eu falei, poxa, eu tenho uma história muito legal. E aí eu liguei para o editor e falei, cara, eu quero fazer parte desse projeto. Tá. Eu sempre gostei muito de escrever,
Sempre tive facilidade para escrever. Todas as vezes que tinham algum projeto mais elaborado na companhia, sempre eu que puxava ali a escrita. E eu achei que a minha história, como é um livro muito... Eu acho que a leitura é válida para todo mundo que quer ter um gás ali da carreira. Quando você fala assim, putz, eu acho que não dá. Lê minha história que você fala, vai dar. Se deu para ela, dá para mim. Tá. Boa. Mas como é um livro muito vocacionado ao público feminino, eu entendi que a minha história poderia ajudar muitas mulheres que se veem nessas situações de pôr ali a família no pratinho e ter que bancar a família toda. Tá. Então, foi sobre isso e eu amei participar. Depois disso, vieram mais 2 convites. Eu até deixei meio que de stand-by. Tenho vontade de escrever de novo. Eu falo que o bichinho da escrita me pegou. Picou, assim. Meus pais eram acadêmicos, né? Meu pai, em especial, tem muito isso de literatura. Ele era doutor em literatura brasileira, em línguas neolatinas. Então, ele era um escritor nato. Então, já vem desse DNA da minha casa. A gente sempre teve o hábito, desde pequeno, ganhava um brinquedo e um livro. Que legal. Então, já tinha isso na minha casa. Então, foi um presente, assim, uma surpresa. E eu falo que aí entra essa história que eu acredito muito em Deus e tal. Que Deus não faz nada por acaso, porque foi em novembro isso. Ia ser lançado em julho, né, na Bienal, e eu não sabia que eu ia transicionar efetivamente de carreira, embora eu já tivesse o desejo. Entendi. Então foi um marco mesmo na minha mudança, e é aquilo, o universo fazendo o que tem que ser feito. E eu aceitei, né? Muito bom. Tava disponível, né? Tipo, tava disponível. Tô aqui, né? Tava disponível, porque às vezes a oportunidade vem e a gente não tá aberto para abraçar. Sim. Eu passei batido numa pergunta aqui, Juliana, que é tipo assim... Quem são seus principais clientes hoje? É empresa também ou é só o executivo? Conta um pouquinho como é que tá os seus serviços hoje, suas mentorias. Na verdade, assim, eu tenho... Dentro da companhia, da minha empresa, eu tenho 3 braços, né? Até a minha empresa chama Áureo Hub, porque eu falo que eu sou pretensiosa, né? Um hub de negócios, um ecossistema de negócios. Tá. Então, eu tenho uma mentoria de executivos, onde basicamente eu faço uma parte de reposicionamento de carreira com esses executivos. Tá bom. Então, a gente faz toda uma parte de mapeamento. Quando esse executivo ele já sabe para onde ele quer ir, então eu apoio muito ele na análise do novo mercado, de como ele vai fazer esse planejamento estratégico, e a gente desenvolve a nova marca pessoal dele vocacionado para esse novo mercado. Tá. Então, é um projeto bem 360 para que ele tenha segurança nessa transição. Tá. Depois, eu faço esse projeto de marca pessoal para executivos que já estão... Executivos ou empresários. Tem muito... Quando você fala empresa, tem muito empresário que me procura. E aí, ele começa com a marca dele. Quando eu vejo, eu estou contratada pela empresa para fazer da galera toda. Porque aí ele entende... Que é o que eu te dei, o caso da CIMED, né? Que assim, se todos os executivos dele tiverem uma rede forte, quem ganha no final é ele, né? Eu acho que eu tenho conseguido quebrar esse paradigma de que o executivo, quando se destaca, ele vai embora. Não, o executivo, quando ele tem apoio dentro da companhia, ele quer ficar lá para sempre. Total. Isso. E no braço imobiliário, eu tenho uma parceria com uma boutique de investimentos em Portugal, que chama Luz Nur Capital, onde eu levo investidores brasileiros para investir na Europa e trago investidores europeus para investir no Brasil. Eu tive recentemente em Dubai, então eu estou em vias de assinar também com Dubai para fazer esse mesmo movimento com Dubai, que é um outro cenário, é um outro mercado, enfim. Você viu que eu gosto de desafios, né? Eu já tinha entendido daqui, agora eu quero entender o de lá. Uhum. Mas eu falo, assim, o mercado imobiliário é um movimento que eu, de alguma forma... Até pensei, falei, já atuei tanto nisso, acho que eu quero fazer uma coisa diferente. Mas não tem como eu sair. Assim, e também acabo fazendo negócio local, tal, porque os negócios chegam até mim e eu acabo fazendo. Mas meu foco hoje são investimentos internacionais. Muito bom, muito bom. Ó, como é um hub,
Se tiver um bracinho de leitura aí, tem uns cursos bons, umas mentoria boas, hein? Lembra de mim. Então, muito bom. Depois a gente pode conversar, hein? Depois a gente pode conversar. Boa. E que conselho final você dá, assim, pra quem quer começar de verdade? Porque, assim, tem isso também, né? Às vezes a galera tá aqui ouvindo, eu sempre brinco e é uma brincadeira, eu confundo de verdade. A galera tá aqui, faz, sei lá, 45 minutos acompanhando a gente. Ah, tá, entendi tudo. Mas não dá o próximo passo. Não vai, não sai, não toma decisão. Que grande conselho você dá, assim, além de tomar a decisão, pra quem quer dar esse passo? De cuidar da sua marca, da sua imagem no digital? Olha, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer, eu acho que... E aí eu acho que serve tanto para a questão da marca, quanto para a questão de transição de carreira. Tem algumas coisas que eu acho que isso é um ponto em comum. Tá. Eu acho que primeiro é olhar para dentro. Você tem que ter um processo de autoconhecimento. Total. Sabe? Quando você olha para você... Porque quando você chega nessa inquietação... Porque assim, quem que procura a marca pessoal? É porque tem alguma coisa que tá faltando. Ou tá faltando faturamento, ou sabe que todos os colegas foram promovidos, mesmo ele. O cara tem uma super entrega. Quanto tempo você é gerente? 10 anos. Alguma coisa tá errada aí, Alguma né? coisa tá errado, né? Ou ainda assim, quantos coordenadores eu vejo que assim, tem um salário legal, até aí a gente não tá falando de salário, a gente tá falando de um crescimento efetivo, que as pessoas consigam visualizar. Porque assim, não adianta você ter um salário legal, um cargo razoável, você ser coordenador, nenhuma empresa vai te contratar como gerente, se você não teve essa experiência, sendo que você ficou 10 anos na empresa anterior. Então, essa pessoa, quando ela vai buscar marca pessoal, ela já tem uma inquietação, né? E a pessoa que vai fazer transição de carreira é igual. Tem alguma coisa que está incomodando ela. Então, eu acho que a primeira coisa é você olhar para você e entender qual é essa inquietação. É salário? É a empresa? É a família? Porque às vezes você quer fazer um movimento e tua família não te apoia. Ok. E aí, antes de qualquer coisa, você precisa ter uma conversa franca na família. Porque quando você faz um movimento, seja de exposição, porque marca pessoal, você vai ter que se expor. Total. E aí, se você é um homem, a tua esposa não te apoia, isso pode trazer um problema desnecessário. Então, eu acho que a primeira coisa é olhar para si. O que tá me incomodando? Olhou para si? Bom, agora isso eu já resolvi. O que eu tenho de habilidades? Isso também serve para as duas coisas, tanto para a marca pessoal quanto para a transição de carreira. O que eu faço e que é bem feito? Ok. Cara, isso é indiscutível. O Adilson é bom nisso. Eu tenho essa entrega. Tá. Isso é unânime. Se chegar aqui e falar, olha, a Juliana, todo mundo vai falar, a Juliana é boa nisso. Então, descubra quais são essas habilidades. E também no que você não é bom. Pra saber falar um não, às vezes, né? Pra não entrar em furada. Porque senão também, né? a gente começa... É muito comum eu pegar mentorado que vai fazer transição de carreira. Gente, todo mundo tem conta pra pagar. Total, Ponto. tem boleto chegando. E não é lindo. Eu tô falando a parte boa, mas assim, vocês acham que eu não sofri? Eu ganhava um super salário todo mês. E agora, todo dia é dia. Todo dia tem que vender. Todo dia tem que vender e a conta é a mesma. Então, assim, não é romântico transição de carreira. Eu sempre falo isso, né? Então, assim, só que também não adianta eu querer fazer tudo. Quem faz tudo, não faz tudo bem feito. E outra coisa, você começa a comprometer a tua entrega. Então, eu acho que olhar efetivamente o que você sabe, não sabe fazer, o que você quer fazer, agora... Tudo isso fica muito mais fácil se alguém te ajuda. Ah, total. Então, se você vai olhar interno, você não consegue, vai no terapeuta. Pede pro cara te ajudar. Compartilhe o processo que você tá. Eu falo que é uma caixinha de ferramentas. Cara, tô sem dormir, eu não consigo... Meu, vai no psiquiatra. Você precisa tomar... Tá tudo bem. Mas faz alguma coisa, né? Eu preciso de alguém para me guiar. Meu, uma mentoria. Hoje você tem, não sou só eu, tem excelentes, bons profissionais que podem te guiar nesse processo.
você encurta o caminho. E assim, isso não é gasto, é investimento. Total. Tô muito alinhado com isso. Porque o mentor, ele vai dividir, compartilhar o que deu certo, o que deu errado. Ele vai falar, cara, não vai por esse caminho aqui que eu já fui e deu ruim. Eu já fui. É que eu acho que é isso, né? As pessoas, é igual educação, né? Eu vejo muita gente falar, vou gastar nesse curso. Não, você vai investir. Não é sobre gasto, é sobre investimento. Toda vez, se você achar que você vai pagar um terapeuta, você tá gastando, bom, a chance de dar certo isso é zero. É zero, total. Já começou errado, né? Já começou errado. Você tá com dó ali, né? Você vai fazer uma entrega que você tem dó. Não, eu, Juliana, tive vários mentores. Óbvio, gente, eu tô contando a parte bonita da minha carreira, né? Mas óbvio que eu tive tropeço, óbvio que eu precisei de ajuda. E isso é uma coisa que eu sempre me vali, de bons mentores para me ajudar. Total. Então, eu sou prova viva. E outra coisa, faça a mentoria com quem viveu o que você quer viver. Porque hoje em dia tem um monte de gente fabricada. Total. Sucesso das mulheres. De mulher, então, eu vejo, quando você vê, a pessoa não teve sucesso nenhum, ela tem um monte de dinheiro, isso sim. Então, ela transforma o evento num show, as outras pagam, e quando você vê, a vida de ninguém mudou, você tá lá gastando uma fortuna. Não tem entregável de verdade. Não tem entregável. Né? Então, assim, você é executivo, faz mentoria com quem foi executivo. Né? Acho que é simples. Muito bom. Adorei. Tô muito alinhado. Você falou uma coisa ali no começo, que eu quero falar um pouquinho de livro agora. Você falou que você ganhava um brinquedo e um livro. Eu imagino que você já deve ter lido alguns bons livros por aí. Teve algum livro que foi marcante pra você? Você falou assim, nossa, Adilson, esse livro aqui tem um lugar especial. Bom, você falou isso, eu tô com a minha cola aqui, mas esse nem tá na minha cola. Boa. Primeiro, O Pequeno Príncipe. Pô, todo mundo fala desse livro. Impressionante. Sabe que vários entrevistados aqui eu pergunto, aí você espera um livro diferente, Um Pequeno Príncipe. É muito louco. E não tá aqui, ó. Eu tenho uma cola aqui que eu coloquei algumas coisas que eu me lembrei, mas quando eu te contei essa história de um brinquedo e um livro, porque o Pequeno Príncipe eu tenho uma memória afetiva também dele. Tá. O Pequeno Príncipe eu tenho uma tatuagem, é a única tatuagem que eu tenho, e eu tenho a frase escrita em francês aqui, o essencial é invisível aos olhos. E é um livro que eu ganhei do meu pai era professor de francês. Tá bom. Então, foi o primeiro livro que ele me deu em francês. Sensacional. E aí, ele deu em francês, inglês, espanhol e português. Caramba, que legal. E o quarto do meu filho foi todo do Pequeno Príncipe, do meu primeiro filho. O aniversário dele foi ele de Pequeno Príncipe. E eu acho que é a sutileza com que ele colocava as frases ali, tão simples. E frases que até hoje servem, né, para nossa vida. Então, quando você fala o essencial é invisível aos olhos, é sobre isso, assim. Muito bom, muito né? bom. Então, eu acho que esse livro e agora sem tanta questão emocional, mas que nesse momento de transição de carreira fez muito... Na verdade, 2, né, que fez muito sentido para mim, foi A Coragem de Ser Imperfeito. Brené Brown, maravilhosa. Né, que quando ela fala sobre a vulnerabilidade, né, quando você... E isso é uma coisa que no meu modelo de liderança, eu sempre trabalhei com os meus liderados. Eu nunca tive vergonha de mostrar minha vulnerabilidade. Eu sempre compartilhei minhas dores. Nesse meu livro eu falo muito sobre isso, quando eu misturo a minha história pessoal. Eu nunca tive vergonha de ser quem eu sou. Porque as pessoas olham assim, nossa, a Juliana chegou, tá arrumada, tal, sempre fui vaidosa, não sei o quê. Juliana, na vida da Juliana é tudo fácil, tal. Não, assim, eu nunca tive vergonha disso. Tá bom. Eu nunca vesti um personagem. Então, eu acho que o livro dela traz muito isso.
E toda vez que eu acho que eu tô me perdendo disso e criando um personagem... Porque a internet, ela faz com que você crie um personagem. Se você não ficar ligado, você entra no jogo do algoritmo, no jogo das narrativas. Então, toda vez que eu me perco disso, não que obviamente eu leio o livro todo, mas eu abro e leio um trecho disso para me trazer para a realidade e nunca esquecer quem eu sou. Muito bom. Né? E uma outra coisa que eu acho que eu nem comentei é que eu tô estudando teologia. Que legal. E aí eu acho que isso é meio clichêzão, muita gente fala tal, mas eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, que tem ensinamento de tudo, é a Bíblia. Uhum. É um livro que tem me guiado. Eu tô longe ainda, comecei agora a teologia, acho a Bíblia super difícil de compreender. É muito difícil, nossa. Muitas vezes eu tô na aula e falo, meu Deus do céu, acho que eu nunca vou entender isso. Graças a Deus eu tenho bons pastores que me ensinam, mas eu vejo que cada vez mais, com essa coisa tão acelerada do mundo, com essa coisa de internet, e a gente procurando tantos bons livros, e tem muita coisa boa de literatura. Por exemplo, esse trabalho que você faz, eu acho incrível, né? As pessoas se reunirem para discutir uma literatura. A gente se reúne para tanta bobagem, por que não para discutir um livro, cada um com um ponto de vista? Total. Porque às vezes numa mesma frase eu entendi de um jeito, você de outro, tal. E eu acho que a Bíblia, ela traz essa beleza de lembrar que sempre tem algo maior guiando a gente o tempo todo, porque cada vez mais eu acho que viver é difícil, não é fácil. Viver, exige muito da gente, educar os filhos exige muito. Hoje a gente é cobrado o tempo inteiro, você tem que ser bom em tudo, o tempo todo. Às vezes eu falo assim, gente, eu só queria um fim de semana que eu pudesse... fazer nada. Aí não lavar o cabelo, assim, uma coisa simples. E a gente hoje tá gravando, você tem que estar com o cabelo, você tem que estar... Eu acho que todos nós somos muito cobrados. Então, assim, acho que E aí, isso não tem a ver com religião, tá? Eu sou uma pessoa super aberta, estudei cabala, Mônica Berg, adoro os livros dela e tal. Então, eu acho que a Bíblia é realmente um livro de cabeceira, que assim, também quando eu preciso, vou lá, abro, às vezes não entendo nada do que está escrito, mas eu falo, deve ter uma energia aqui me guiando, então acho que é um pouco sobre isso. Muito bom, muito bom. Você falou uma coisa interessante, né, que todo dia eu abri uma caixinha no Instagram e uma pessoa perguntou, por que eu deveria entrar em um clube do livro? Aí eu dei uma resposta que está muito alinhada com o que você falou, que é tipo assim, a gente lê conforme a gente percebe o mundo. Então, quando junta 100 pessoas que tem no clube, por exemplo, hoje, quando junta 100 cabeças diferentes, lendo conforme cada um enxerga o mundo, e você faz essa troca, você tem uma absorção, uma visão do livro muito diferente do que só a sua visão de mundo. Claro, sem dúvida. Não, e eu falo assim, é igual quando perguntam pra mim, né? O que é sucesso? O que é sucesso para mim, não necessariamente é sucesso para você. Mas certamente quando um grupo discute o que é sucesso, talvez você tenha uma visão que eu nunca tivesse pensado, né, sobre sucesso. E que eu posso falar, putz, verdade, faz né? Sentido, eu nunca né? tinha pensado nisso. Você quer ver? Eu tava falando que essa história de você ter liberdade de horário que hoje eu tenho... Tem um parque muito gostoso perto da minha casa, que antes eu não conseguia ir. Eu treinava 5 horas da manhã na academia. Tá. E hoje eu me pego, às vezes, 8 horas da manhã caminhando, parque e tal, não sei o quê. E no começo, eu ficava meio impressionada, né? Uau, 8 horas da manhã, parque, não sei o quê. E hoje eu tô achando comum. O que é ruim disso? A gente começa a não valorizar as coisas simples, quando aquilo se torna cotidiano. Muito bom. Então, esses momentos de troca com as outras pessoas, de um texto, de um livro, esse papo que a gente tá tendo, eu falo que eu já saio melhor do que eu entrei. Porque, com certeza, você me trouxe insights que eu não percebia. E quando as pessoas entendem que essas conexões são muito valiosas e que você lê um livro sozinho tem um peso, mas você trocar ideias sobre o livro que todo mundo leu muda você de patamar, muitas vezes, faz toda a diferença. Total, com certeza. Eu sou suspeito. Porque não, mas eu não tô falando isso porque eu acredito mesmo, porque você sabe? vivencia isso no seu dia a dia também.
Sim, sim. A troca. E a mentoria é muito isso, né? Porque eu falo, a minha mentoria ela não é gravada e fica numa plataforma. Tá. Cada mentorado é um processo completamente Total. diferente. Então, se ele Total. pegar o material que eu mando pra ele e mandar pra outro, o cara vai falar: Meu, essa mulher é louca. Nada a ver, né? Não tem nada a ver, porque as pessoas, elas são únicas. É porque ficou na moda. O pessoal hoje empacota um curso e fala que é uma mentoria. Cara, curso é uma coisa, a mentoria é outra coisa. Exato. E eu falo que assim, e consultoria é outra. Às vezes tem gente que faz uma reunião comigo, já teve um empresário que fez uma reunião comigo, falou que queria uma mentoria. Quando eu vi, ele queria que eu estivesse na empresa dele resolvendo o problema pra ele. Eu falei, não, eu vou ajudar você a resolver esse problema. Porque se eu for lá e resolver, quando eu sair da empresa, o problema vai se repetir. Você precisa aprender a resolver esse problema, não sou eu. Né? Muito bom. Muito Então bom. são coisas diferentes. É, total. Muito bom. Juliana, a gente tem uma pergunta aqui agora, que é um oferecimento aqui do patrocinador, que é a Cave de Café. Boa. Se você pudesse tomar um cafezinho com alguém. Um cafezinho. Esse café eu quero experimentar. É uma delícia. É uma delícia. Bom, eu tô tomando todo dia em casa. Ai, que delícia. Eu já quero experimentar. Eu amo café. Antigamente chegava livro, agora tá chegando livro e café. Olha que legal. Ai, então que já delícia. a combinação Cave de perfeita. café. Né? Boa. Se você pudesse sentar com alguém, tomar um cafezinho e pedir um conselho, quem seria essa pessoa e qual seria esse conselho? Nossa, me deu até um... Olha, eu vou pedir desculpa porque essa daqui eu criei essa semana. Nossa, me deu até um arrepio na espinha, assim, com quem eu gostaria de tomar um café. Esse foi um insight que eu tive essa semana. Cara, eu queria muito tomar um café hoje com meu pai. Muito bom. Vale se emocionar? Vale, vale tudo. Eu queria muito tomar um café com ele. Muito bom. Porque quando eu escrevi esse livro, veio muito ele na minha memória. E eu nunca pensei que eu ia estar no palco da Bienal. Obviamente não foi o... Eu não descobri nenhuma teoria, não é um livro científico, eu nem tenho essa pretensão. Mas essa mudança que eu fiz na minha carreira, esse momento que eu tô de... Acho que levar minha voz mesmo para outras pessoas, tentar compartilhar um pouco do que eu sei. E era uma coisa que ele sempre falava para mim, para as minhas irmãs, né? Vocês podem ser quem vocês quiserem ser, né? Desde que... Meu pai sempre investiu muito na nossa educação. Eu queria tanto saber o que ele tá achando de tudo isso. Então, eu acho que eu queria tomar esse café hoje com meu pai. Muito bom. Sensacional. Sensacional. Essa não valeu, hein? Mas é momento vulnerabilidade, e a vida real, né? Eu espero que eu não tenha borrado minha maquiagem, não borrou, tá hein? tudo certo. Tá tudo Por favor. Certo, tá tudo certo. Mas é isso, é momento vida real, né? Vida real. Vida real. Independente de tudo, a gente vai voltar, às vezes... para nossa família, para aquele lugar de conforto. E assim, por mais que a gente tenha certeza das nossas escolhas, do caminho, quem não quer um conselho de quem tá sempre com a gente, embora... É aquela história, né? O pai e mãe, você pode fazer o que for, eles vão estar com a gente. Total. Quem não quer esse conselho? Total, maravilhoso. Adorei. Eu tava gravando um podcast antes que o convidado falou que ele queria tomar um café com o vô dele. É sempre vinculado a essa parte mais família, a pessoa que foi importante na sua jornada. Sensacional. Que é uma pergunta que eu adoro aqui, que é o que é óbvio para você? É momento aluno agora. É o momento que eu sento na cadeira de aluno e aprendo, como eu aprendi várias coisas aqui hoje, mas essa é especial. O que é óbvio para você e você vê que a galera não dá muita atenção, não percebe? Cara, que ser permanece, estar é passageiro. Espetacular. As pessoas estão na empresa agindo como se fossem a empresa. Muito bom. Isso para mim sempre foi muito óbvio. E aí eu vejo gente negociando valores dentro de uma reunião. Eu vejo, óbvio,
que você tem que exercer as tão chamadas personas. Isso é inteligente e necessário. Mas você não pode negociar valor. Então, eu vejo hoje pessoas negociando valores para estarem em lugares que elas acham que elas são, mas elas só estão. Total. Isso é óbvio para mim. Muito bom, muito bom. Uma pergunta interessante aqui agora. Qual que é o pior conselho disseminado na sua área de negócio? Fala assim, Adilson, o pessoal tá falando umas coisas aqui que não tem nada a ver. Cara, o pior conselho... É porque a gente vê, né? O que acontece? A gente vê na internet que às vezes a galera fala umas groselhas que não tem nada a ver. Você fala, mano, o que essa pessoa tá falando... Eu não acredito... É um desserviço, entre aspas, com muitas aspas, às vezes até um desserviço. É que assim, eu não sei se é exatamente isso, mas assim, uma coisa que é muito comum agora que eu tô nessa história de mentoria, Tá. E eu vejo que as pessoas me perguntam quando vão me contratar, tá, mas eu vou te contratar, o que vai mudar? Querido, ninguém muda ninguém. Se eu tivesse esse poder de mudar alguém, cara, eu não estaria nem aqui, eu seria um gênio. Entendeu? E eu vejo as pessoas, elas prometem mudanças de faturamento. Você fatura 5, você vai passar a faturar 3 milhões, não sei o quê. Primeiro, gente, internet não é fácil ganhar dinheiro na internet. Se fosse assim, não ia ter o cara que faz a tua gestão de tráfego. Esse cara tava milionário, ele não ia estar fazendo gestão de tráfego para você ficar milionário. Ele estaria milionário. Tão simples quanto isso. E eu fico vendo as pessoas, elas acreditam nessas histórias, né? Então, eu acho que as pessoas precisam ter... E eu vejo pessoas inteligentes pensando nisso. E aliás, eu lembrei de um exemplo recente até. Tá. Até de mercado imobiliário, sem entrar no mérito. Mas criaram uma mentoria, XPTO, de mercado imobiliário, grandes players. Aliás, players que eu gosto, tá? Mas que para você fazer parte daquele sistema, você tinha que pagar a bagatela de não sei quantos milhões de reais para entrar, tal. E eu vi gente capacitada me perguntando o que eu achava. Aí eu perguntei, ok, essas pessoas são boas no digital? São top. Essas pessoas têm bons discursos? São. Essas pessoas entendem como ganhar dinheiro na internet? São. Mas o que elas fizeram no mercado imobiliário? Nada. Então, eu acho que é isso, assim, você entender, quando você for contratar, o que essas pessoas fizeram. Né? Qual que é a carreira dessas pessoas? O que efetivamente elas fizeram? Qual é o posicionamento delas? Qual que é a história delas? Né? Por exemplo, para você hoje ser o host de um podcast, para você coordenar um clube do livro, tem toda uma história para você estar aqui. Para eu falar de mercado imobiliário, para eu falar de marca pessoal, para eu fazer mentoria de executivo, tem toda uma história para eu estar aqui. Não é que a gente é melhor ou pior. É que a gente vivenciou coisas. A gente percorreu esse caminho, né? A gente percorreu esse caminho. Então, eu acho que a grande mentira das coisas é as pessoas venderem o que elas não vivenciaram. Ou então, eu tive uma carreira tão sofrida, tal. Aí, quando você olha o background da pessoa, ela tem um bocado de dinheiro para trás patrocinando ela. Total. Então, e a gente sabe, eu entendo de internet, você também entende. Se eu tiver um caminhão de dinheiro... Fica fácil. Fica muito... Gente, quer fazer dinheiro na internet, tenha dinheiro. Desculpa, é tão simples quanto isso. Agora, para quem tá trabalhando, é 1 a 1, o videozinho ali, conteúdo, participar do evento, tal... Gente, não é assim. É dia após dia. Não, então, não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona. É uma maratona. Então, assim, desconfie de quem não tem uma jornada efetiva.
Né? Então, eu acho que essa é a grande mentira. E aí, é da internet de todos os mercados, né? Você vai fazer negócio com quem nunca fez? Se nunca fez, então não faça. Total. Muito bom. Acho que é isso. Adorei. Muito bom. Passou voando nosso episódio. Passou. A gente ficaria aqui tomando café até... Ia embora aqui, mas queria te agradecer. Foi sensacional. Adorei te conhecer um pouquinho mais da sua história. Vamos conversar mais, tomar café, bater papo. Gostei muito. Deixa um recadinho final para quem ficou com a gente até agora. Bom, Adilson, primeiro eu tenho que te agradecer. Para mim foi uma honra. Foi muito legal. Quero conhecer também mais o teu Clube do Livro. Eu sou uma apaixonada por leitura. Não contei esse pedaço, mas eu sou daquela que eu nunca leio um livro. Eu leio 3 ao mesmo tempo, porque eu sou geminiana, né? Não consegue. Eu vou mudando, tal, não sei o quê. Aí você fala, mas você não tava lendo aquele? Você já terminou? Não, mas eu tô começando aqueles 2, tal. E com série eu sou a mesma coisa. Então, pra mim foi um prazer. Aprendi muito com você. E eu acho que o recadinho é assim, gente... Vocês podem muito mais do que vocês imaginam, mas ao mesmo tempo vocês não são tão relevantes assim. Façam o que vocês tenham vontade. Espetacular. Eu não posso falar nada, senão vai estragar o final do episódio, porque ficou perfeito esse final, ficou muito bom. Adorei. Obrigado de novo. Obrigada. Obrigado foi um de prazer. novo. Vou deixar aqui, gente, na descrição, seja no YouTube, no Spotify, as redes sociais da Juliana, LinkedIn, Instagram, link do livro. Vou deixar tudo aqui para vocês, tá bom? Obrigado por mais uma quarta-feira juntos aí. A gente se vê todas as quartas às 19 horas no YouTube e no Spotify. E até semana que vem.